Eu estou gravando, vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Então vamos lá, pessoal. Então, na última aula eu discuti com vocês o átomo de hidrogênio quântico, né? E eu mostrei para vocês que essas imagens aqui, super bonitinhas, né? Isso aqui tudo parece imagem experimental de algum microscópio super sofisticado, mas na verdade não são, né? Na verdade, essas imagens que vocês estão vendo aqui, e que eu espero todo mundo reconheça como sendo os orbitais atômicos do hidrogênio, elas não são imagens experimentais, né? Essas são gráficos, né? Então, esses orbitais que têm essa simetria esférica são os orbitais S, sendo que quanto maior for o número quântico principal, maior vai ser o número de nós que eu vou ter num orbital S, né? Então, aqui eu tenho o número quântico 2, então esse aqui é o nível 2S, e vocês veem que entre regiões que têm densidade de probabilidade de encontrar os elétrons, existe uma pequena faixa onde é proibido existir elétrons. Se eu pegar o nível 1S, que não está aqui nesses gráficos, ele vai ser uma bolinha perfeita, sem nenhum nó no meio, sem nenhuma região proibida. Agora, quando eu vou para o nível 3S, aparecem duas regiões nodais. Então, uma aqui pequenininha no centro e outra maior aqui fora. Então, eu tenho dois nós, né? O número de nós da função de onda é sempre n menos 1. E quando eu vou para o nível 4S, aí vão aparecer três nós, né? O primeiro está bem pequenininho aqui no centro, eu tenho um segundo aqui e eu tenho um terceiro aqui, né? Bom, da mesma forma para os níveis P, né? Então aqui eu tenho o nível 2P, né? Então P é o 1, né? S é o 0. Então, o primeiro número que aparece aqui é o número quântico principal, n. O segundo é o número quântico orbital, que é o L. E o terceiro é o número quântico magnético, que é o M, né? Então, aqui eu tenho N2, L0 e N0, né? Se o L é 0, o M só pode ser 0, porque o M varia de menos L até mais L, como a gente viu na última aula, pela solução da equação de Schrödinger. Bom, só que o L, ele pode assumir qualquer valor de 0 até n menos 1. Então, se o n é 2, o L pode ser 1 também. E quando o L é 1, eu tenho, então, os orbitais P, né? E como o L é 1, o M pode valer menos 1, 0 e 1, porque o M varia de menos L até mais L, né? Então, esse daqui seria o orbital PZ, por exemplo, né? Aí depende da convenção que você usa. A maioria dos livros usam o Z como sendo o n igual a 0, né? E esse daqui seria o nível PX, por exemplo. Então, vocês veem que eles têm a mesma simetria, só que eles são alinhados de maneira diferente, um em relação ao outro. Agora, aqui do lado, olha, eu tenho o nível 3PZ, né? Então, como é o 3PZ, apareceu mais um nó aqui no nível P, né? E esse daqui seria o 3PX ou o 3PY, também tem mais um nó, né? Esse nível aqui de baixo, gente, então é N3
e o L é 2. Então, é SPD. Esse aqui é o nível 3D do átomo de hidrogênio, né? 3D com M igual a 0. E esse aqui é o 3D com M igual a 1. E daí por diante, né? Então, aí são aqueles orbitais do D que você tem o dx2, o dy2, o dx-y, e daí por diante. Né? Então, o ponto importante é que essas imagens aqui de orbitais atômicos, que a gente vê com tanta frequência por aí, é a maneira como os elétrons se distribuem nas diferentes camadas do átomo de hidrogênio, e eles saem da resolução exata da equação de Schrödinger. Então, o átomo de hidrogênio é o único átomo que a gente consegue resolver exatamente a equação de Schrödinger, e ele nos dá esses resultados, né? Eu mostrei para vocês, na última aula, essa imagem aqui, que era o mais próximo que a gente, até onde eu saiba, pelo menos, um trabalho de 2013, que é o mais próximo que a gente chegou de fazer a imagem de orbitais atômicos do hidrogênio. Né? É um trabalho muito, muito legal. Os cientistas mantiveram um átomo de hidrogênio parado a uma temperatura muito baixa, né? Relativamente parado, incidiram um laser nesse átomo para arrancar os elétrons dele, e embaixo do átomo colocaram um anteparo que coletava os elétrons e deixava registro. Então, a gente vê aqui é um mapa de cores, né? Então, essa cor escura significa que, com frequência muito grande, os elétrons do átomo de hidrogênio incidiam nessa região aqui, que seria o nível 1s, que é o nível de maior probabilidade do elétron ocupar um átomo de hidrogênio. Né? Ocasionalmente, o átomo podia estar num estado excitado. Então, a gente via aqui outros níveis S, com regiões nodais, né, como eu mostrei para vocês naquele gráfico, naqueles gráficos. Muito bem. Então, essa era a mensagem. Eu falei para vocês que os cientistas rapidamente perceberam que existia um quarto número quântico, além do N, do L e do M, que surgiram automaticamente da solução da equação de Schrödinger. Eles precisavam de um quarto número quântico, que era o número de spin, e esse número quântico de spin, estados com o mesmo nível de spin, que apareciam degenerados, quando você aplicava um campo magnético no sistema, esses estados se diferenciavam um pouquinho em energia, e por isso a linha se splitava, né? A linha se dividia em duas, como aparece aqui. Bom, esse simpático senhor aqui, chamado Wolfgang Pauli, de simpático não tinha nada, postulou que elétrons num sistema quântico só podem existir com pelo menos um número quântico diferente do outro. Então, os elétrons são chamados de férmions e obedecem ao princípio da exclusão de Pauli. Significa, então, que se eu tiver no mesmo orbital o mesmo nível N, L e M, os números quânticos N, L e M forem iguais, então o número quântico de spin entre os dois elétrons tem que ser diferente. Né? Mais meio e menos meio. Se a gente pega, então, o orbital P, ele acomoda, como eu falei para vocês, então, se eu pegar um orbital P, o L é igual a 1,
E o m, portanto, pode variar de -1 até +1. Significa que eu tenho 3 orbitais, e cada orbital comporta 2 elétrons com spins antiparalelos, com spins opostos entre si. Isso é um postulado de Pauli. Algum tempo depois, Dirac resolveu a equação de Schrödinger relativística, levando em conta que a velocidade dos elétrons era relativística, e aí o número quântico de spin apareceu ali, né? Então, de novo, gente, é um exemplo clássico de que a matemática aqui, a teoria física e a matemática se casaram muito bem com os experimentos. Bom, eu mencionei para vocês que a gente só sabe resolver a equação de Schrödinger exatamente para o átomo de hidrogênio. Então, saiu do átomo de hidrogênio, eu já estou aproximando, eu estou fazendo cálculos numéricos, né? Na verdade, se você pegar o átomo de hélio, o átomo de oxigênio, enfim, a gente consegue descrever os estados eletrônicos desses átomos com uma precisão muito, muito boa, em comparação com qualquer dado experimental que você tiver. Sabe, precisão na sexta casa decimal. Mas eu não tenho a solução analítica que nem eu tenho no caso do átomo de hidrogênio. Então, a primeira aproximação que a gente faz é assim, olha, eu vou assumir que esses orbitais atômicos que eu provei que existem no caso do hidrogênio, pela resolução da equação de Schrödinger, eu vou assumir que eles também valem para todos os outros átomos, né? Então, todos os átomos têm orbitais s, p, d e f, e números quânticos n, l, m e s, mas isso é digamos assim, é um chute muitíssimo bem embasado, mas eu não tenho uma prova por A mais B de que é assim. Então, isso a gente chama de aproximação orbital. Aí, enfim, eu discuti com vocês que rapidamente Bohr identificou que as ligações químicas estavam relacionadas aos átomos trocando elétrons entre si, para completar a regra do octeto, né? Que vale para muitos elementos, não vale para os metais de transição, o negócio é mais complexo e isso vocês viram lá em Estrutura da Matéria, acho que é a primeira vez que vocês ouvem que a regra do octeto não é sempre mantida, mas de qualquer forma, muitas vezes ela é. Então, Bohr identificou que no caso, por exemplo, da molécula de metano, o átomo de carbono, que tem 4 elétrons na camada externa, na camada de valência, se ligava a 4 hidrogênios, de forma que o carbono ficava com 8 elétrons na camada externa, e cada átomo de hidrogênio ficava com 2, né? As ligações covalentes. Temos também as ligações iônicas, né? Em que é mais fácil para o sódio perder um elétron do que ganhar 7, então ele se livra desse elétron. O cloro, por outro lado, tem 7 elétrons, ele tem muita vontade de ganhar mais um para ficar com a camada completa. Então, quando isso acontece, o cloro fica com excesso de carga negativa, o sódio fica com excesso de carga positiva. Então, esses caras passam a se atrair, né? O positivo e o negativo se atraem e eu tenho a formação de uma ligação iônica. Agora a pergunta é, muito bem, então os elétrons nos átomos, eles se distribuem com essa cara aqui. Mas o que acontece quando eu tenho uma molécula, então? Como é que os elétrons ficam nas moléculas? Como é que são esses orbitais moleculares? Então, de novo, o meu chute
é que os orbitais moleculares vão ser uma mistura dos orbitais atômicos dos elétrons que estão sendo envolvidos na formação dessas ligações químicas, né? Isso é um chute, de novo, e a gente chama de teoria do orbital molecular, né? Bom, um detalhe importante é fazer uma diferenciação entre elétrons de caroço e elétrons de valência, né? Então, vocês peguem o caso do carbono, por exemplo. O carbono, a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2 e 2p4. 2p2, desculpe. E eu acabei de mostrar para vocês que o carbono ele quer completar a camada 2p dele para ficar com 8 elétrons, né? Então, essa camada vai se misturar demais com as camadas dos outros elementos que tiverem por perto e vai fazer a ligação química. Só que os elétrons do carbono, que estão lá no nível 1s, esses caras estão longe, eles não participam das ligações químicas. Então, para propósitos químicos, esses elétrons eles são inertes, eles são irrelevantes, né? Então, a gente chama eles de elétrons de caroço, e os elétrons que participam das ligações químicas, ou seja, o 2s e o 2p, esses elétrons a gente chama de elétrons de valência, né? Então, eles é que são importantes para as propriedades químicas dos elementos, né, dos materiais. Bom, a gente mencionou ainda na última aula, então, que se eu tiver orbitais que têm essa simetria esférica, não tem muito o que inventar, né? Então, quando os dois átomos se aproximam, esses orbitais vão se misturar ou hibridizar, usando o jargão químico, né? Formando um orbital molecular que vai ter um formato ali mais ou menos, né, um formato simétrico, um formato oval, né, porque agora eu tenho que comportar os dois núcleos. Agora, se eu pego um nível P, um orbital P, interagindo com o orbital S, como é o caso do flúor e do hidrogênio, eu também vou manter um formato meio esférico o orbital molecular resultante. E se eu pegar dois níveis P, também se ligando assim de maneira frontal, o resultado também vão ser orbitais moleculares meio que esféricos, né? Meio esferoides, digamos assim. Tá? Esse tipo de orbital molecular a gente chama de ligação sigma, né? Agora, quando eu faço uma ligação, alguns níveis P que vão se encontrar diretamente vão formar a ligação sigma, e os que vão se ligar assim de maneira mais indireta, digamos assim, a gente chama isso de ligação π, né? Então, olhem só esses orbitais amarelos e esses orbitais azuis, como eles são diferentes, né? Então, a melhor maneira de eu saber se um orbital molecular é sigma ou é π, eu faço o seguinte, eu seguro um dos átomos e giro o outro ao longo do eixo que une esses átomos, né? Quando eu fizer isso, esse orbital azul aqui vai se deslocar em relação a esse orbital azul, então a interação entre eles vai ficar pequena, né? Então, quando eu quebro uma ligação fazendo essa rotação ao longo do eixo que une os dois átomos, eu tenho uma ligação π. Se essa ligação não se rompe, eu tenho uma ligação sigma. Da mesma forma, a gente pode falar de ligação sigma e π
envolvendo outros orbitais atômicos, como é o caso do D com o S, do D com ele mesmo, ou do D com o P, enfim. As mesmas ideias valem. Né? Eu posso formar orbitais sigma e orbitais pi. Muito bem, gente. Então, orbitais atômicos eles podem se combinar ou hibridizar, formando novos estados moleculares. E os estados moleculares eles só se formam porque a energia dos elétrons no orbital molecular é menor do que a energia que os elétrons tinham no átomo isolado. É por isso que a ligação química se forma. Né? Então, a natureza não perde tempo, ela só forma a ligação se for rentável do ponto de vista energético. Né? Então, como é que os elétrons vão se distribuir? Né? Então, olhem esse aqui, típico esquema. Né? Então, quando eu hibridizo níveis 2s, então cada um desses níveis tem um orbital, né, que comporta 2 elétrons. Né? Então, esses dois níveis 2s, eles comportam 4 elétrons no total. Né? E a ligação só pode ser sigma, porque nível S só faz ligação sigma. Né? Só que uma dessas ligações, um desses orbitais moleculares que se formam quando os níveis 2s se hibridizam, ele tem energia mais baixa do que os níveis 2s isolados. A gente chama isso daqui de um orbital ligante. E o segundo nível sigma que vai ser formado, né, porque eu preciso comportar 4 elétrons aqui. Então, eu vou formar um outro nível sigma que vai ter energia mais alta do que a energia dos orbitais isoladamente. E, portanto, eu chamo esse nível de antiligante. Né? Popular níveis antiligantes é desestabilizador para a molécula. Né? Então, é por esse motivo que o átomo de hidrogênio se liga com outro átomo de hidrogênio para formar o gás hidrogênio, mas o hélio não se junta a outra molécula de hélio para formar um gás molecular de hélio. Né? O gás de hélio, ele na verdade é um gás atômico quase. Por isso que o hélio é um gás nobre. Então, olhem aqui, pessoal. O hélio ele tem 2 elétrons no nível 1s dele. Né? Então, quando eu colocar 2 átomos de hélio, um próximo do outro, eu vou colocar 2 elétrons nos estados sigmas de energia mais baixa e 2 elétrons nos estados sigma de energia mais alta, ou antiligantes. Né? E isso já é o bastante para que a molécula de hélio não seja estável. Tá? Mas aqui no caso, eu não tenho hélio, eu tenho muito mais elétrons. Então, aqui eu tenho o oxigênio ou o flúor, né? Aqui no caso é a configuração do oxigênio que eu tenho. Né? Então, os estados 2s dos átomos de oxigênio isolados vão formar os 2 orbitais, o ligante e o antiligante, e cada átomo de oxigênio tem 3 orbitais 2p, né? Sendo que cada um desses 3 orbitais comporta no máximo 2 elétrons. Né? Só que a gente viu, né, gente, que nem no caso do nitrogênio ali, que eu mostrei para vocês, eu vou formar um estado sigma, que vão ser os orbitais p que estão alinhados ao longo do eixo que une os átomos, e eu vou ter 2 orbitais π, né?
o PZ com o PZ e o PY com o PY. O PX com o PX vai fazer o orbital sigma. O PY com o PY vai fazer o orbital π, e o PZ com o PZ também vai fazer o orbital π. Né? Então, cada um desses orbitais π comporta 2 elétrons, portanto, eu vou ter 4 elétrons no total. No caso do átomo de oxigênio, o orbital antiligante π tem energia mais baixa que o orbital antiligante sigma. Né? Então, por isso, eu tenho aqui 2 orbitais π antiligantes. Então, os elétrons que ficarem nesses 2 orbitais antiligantes, eles podem ficar com spins opostos, porque não é o mesmo orbital. Né? Então, os elétrons não querem ficar perto um do outro, gente, porque ambos são negativos. O sistema tem energia mais baixa quando fica um elétron em cada um dos orbitais π. Tudo bem até aqui, gente? Sim, professor, acompanhando aqui. Sim. Tá. Bom, isso daqui é uma revisão, mas se vocês quiserem podem me interromper, não tem problema. Bom, no caso do nitrogênio, então o nitrogênio tem menos elétrons que o oxigênio, né? Então o orbital π não vai ficar populado. Então essa é a molécula de N2 e então por isso ela não tem magnetismo como o oxigênio. Eu só tenho spins antiparalelos nela. Bom, legal, gente. Então, a gente viu átomo, a gente viu molécula, mas nesse curso aqui a gente vai estar falando mesmo de sólido. Né? Então, o que acontece no sólido? Então, da mesma forma que os orbitais atômicos se hibridizam para formar orbitais moleculares, se eu levar esse processo adiante de hibridização de muitos orbitais atômicos, eu vou formar níveis eletrônicos de um sólido na matéria. Se esses átomos se aproximam demais, eles começam a se repelir. Por causa das nuvens eletrônicas deles, eles se repelem. Se eles se afastam demais, eles não hibridizam. Né? Então, existe uma distância ótima que vai promover a hibridização entre os orbitais atômicos e a formação do sólido. Isso é o que define o comprimento de ligação dos átomos no sólido. Agora, quando muitos átomos se aproximam e se ligam, então aquele modelinho que eu desenhei para vocês ali, de um nível ligante e um nível antiligante, ele vai ficando tão denso que é como se, ao invés de ter vários níveis eletrônicos individuais, eu passo a ter uma banda de energia. Né? Como se fosse um contínuo de níveis eletrônicos aqui que tem energia muito próxima um do outro. Né? Então, essa é a diferença dos níveis eletrônicos num sólido para os níveis eletrônicos num átomo ou numa molécula. Bom, aí a gente volta que os níveis atômicos mais profundos normalmente não se misturam, né? São os elétrons de caroço, então eles não são importantes para a descrição dos átomos, pelo menos não nas condições em que a gente está, né? De pressão e de temperatura. E aqui a gente vê o exemplo do sódio. Então,
Cada átomo de sódio ele vai ter essa configuração, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s. Então, quando eu juntar vários átomos de sódio juntos, eu vou formar bandas de energia, né, do 1s. Então, se eu tiver N átomos de sódio, vai caber 2N elétrons, porque cada átomo de sódio tem 2 elétrons nesse orbital aqui. Né? Do nível 2s é a mesma coisa. Né? Então, assim eu vou ter a formação de uma banda de energia que é composta por regiões que são contínuos de energia, praticamente. Bom, existem vários tipos de sólido, como vocês sabem. A gente pode falar de sólido cristalino, sólido amorfo, a gente pode falar de sólido metálico, sólido isolante, sólido polimérico. E daí por diante. Agora, os sólidos cristalinos aqui vão ser a vedete do curso. São materiais com propriedades muito importantes para a gente. Então, aqui eu coloco uma imagem. Isso daqui é uma caverna no México. Aqui você vê os pesquisadores e aqui você vê o tamanho dos cristais. Né? Aqui é uma outra seção de uma caverna também no México, que mostra o pesquisador perto dos cristais. Né? Então, todo mundo que já olhou um cristal vê que eles têm um padrão extremamente regular, né? Mesmo na irregularidade dele, a gente pensa, nossa, como é que a natureza fez algo assim? Então, a resposta para isso está na própria estrutura dos átomos que se ligam dentro desses materiais. Né? Então, o quartzo aqui, ou a ametista, que também é um tipo de quartzo, são cristais com estrutura hexagonal. Então, quando as facetas dos cristais vão sendo formadas, elas vão seguindo os planos atômicos que são formados. Esse aqui é um cristal de bismuto, é uma estrutura bem legal. Esse cristal aqui é o ouro dos tolos, é a pirita. Ela tem estrutura cúbica, então você vai ver aqui algumas facetinhas cúbicas nela. Aqui acho que também é pirita. Né? Então, hexagonal, cúbica, e no caso do bismuto é trigonal, é uma estrutura bem complexa. Né? Então, peguem o caso do nosso sal de cozinha, por exemplo. Né? O sal de cozinha ele tem essa estrutura quadradinha, em que átomos de cloro e de sódio se intercalam para formar um padrão cristalino coerente, repetitivo. Né? Bom, agora o que é cristal, né, gente? Cristal é o tipo de coisa que vocês, eu espero que se saiam melhor do que os leigos por aí para explicar o que é um cristal. Mas se eu perguntar para minha tia, por exemplo, o que é um cristal, ela talvez me mostre um anel, um brinco, e fala, isso é um cristal. E está certa, mas do ponto de vista científico, a gente diz que um cristal é um arranjo espacial periódico, infinito, que é ocupado por átomos ou por grupos de átomos. Né? Então, imaginem esse arranjo aqui periódico que eu tenho no espaço, composto de dois tipos de sítios. Né? Então, esses círculos grandões seriam o primeiro tipo, e os círculos pequenininhos seriam o segundo.
Vocês notem que se eu pegar qualquer uma dessas três estruturas aqui e repeti-la indefinidamente no espaço, eu consigo descrever esse arranjo de pontos inteiro para todo o universo. Né? É só uma questão braçal. Então, existem diferentes maneiras de eu expandir, de eu pegar uma célula unitária para descrever essa estrutura cristalina toda. Né? Então, isso a gente chama de célula unitária, gente. Tá? Uma célula unitária, ela é uma porção do meu cristal, que se eu transladar, eu descrevo o cristal como um todo, mas ela não é única e ela não é a estrutura de menor volume ou área possível. Então, essa é a célula unitária. E para eu formar um sólido utilizando as células unitárias, é simplesmente uma questão de montar bloquinhos, como eu faria com Lego. Né? Vou montando esses bloquinhos até uma hora que o espaço inteiro está preenchido com aquele padrão. Para células cúbicas, a gente tem três tipos básicos de célula cúbica. Então, a cúbica primitiva, se eu não me engano, o único elemento que tem essa estrutura aqui, cúbica simples, né, é o polônio. Eu tenho a cúbica de corpo centrado, em que é um cubinho com um ponto de rede no meio dele, no interior, e a cúbica de face centrada, que é o caso do silício e do próprio diamante. Né? Então, eu tenho um cubo, e no centro de cada uma das faces desse cubo, eu tenho um átomo. Né? Ou mais do que um átomo. Na verdade, eu tenho um ponto de rede aqui. Bom, esse cara aqui, Bravais, ele mostrou que existem 14 maneiras de você arranjar pontos periódicos num espaço tridimensional. Então, além da cúbica, eu tenho a tetragonal. Então, a tetragonal é um paralelepípedo, né? Eu tenho faces quadradas, mas a terceira coordenada, a terceira abscissa, tem tamanho diferente. Né? Eu posso ter uma tetragonal com um ponto de rede no centro, uma estrutura monoclínica é uma estrutura, então, em que nenhum dos lados tem o mesmo comprimento e nenhum dos ângulos tem o mesmo valor também. Né? Ou seja, uma estrutura bem torta. A ortorrômbica, todos os ângulos têm 90 graus e todos os lados têm tamanho diferente. E, por fim, a triclínica. Né? Desculpa, a triclínica é que eu tenho todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes. Na monoclínica, eu tenho um ângulo diferente de 90 e os outros são ângulos de 90 graus. Né? E a gente tem ainda a hexagonal, que é o caso do quartzo, né, como eu discuti com vocês, e outros elementos, o óxido de zinco e daí por diante. Né? Aqui eu só estou mostrando um pedacinho da hexagonal, mas ela é bem hexagonal mesmo. Muito bem, então essas são as redes de Bravais, e todos os cristais vão estar em um desses 14 tipos. Né? Bom, gente, então, propriedade elétrica da matéria, que é o nosso pão com manteiga aqui nesse curso. Né? Então, a gente vai classificar os materiais segundo as suas propriedades elétricas. Eles podem ser isolantes,
condutores ou semicondutores. Né? Como eu mencionei para vocês na nossa primeira aula, na aula de introdução, os condutores e os isolantes provavelmente foram os primeiros materiais a serem explorados com relação às suas propriedades técnicas. E o semicondutor, a utilidade dele só ficou clara depois, né? Mas o nosso curso ele é quase que inteiro baseado em semicondutores, que mostra o papel preponderante que esses materiais adquiriram na nossa vida. Né? Bom, vocês devem lembrar ali do ensino médio da velha lei de Ohm, U é igual a RI. Né? E essa expressão aqui, matemática, ela é puramente empírica, ela é puramente experimental. Então, Ohm fez diversos experimentos no laboratório dele e identificou que a corrente elétrica que se forma na maior parte dos materiais é proporcional à diferença de potencial aplicado e que essa constante de proporcionalidade é uma característica intrínseca de cada material. Né? Então, isso é, de novo, é um resultado que para a gente hoje em dia parece simples e óbvio, mas que com certeza para eles ali não era. Bom, resistividade, então, pela segunda lei de Ohm, ela é definida como a resistência vezes a área sobre o L. Né? Ou ao contrário, R é igual a ρ vezes L sobre a chamada regra da rola. Só para vocês não esquecerem. Condutividade elétrica é o oposto da resistividade elétrica. Então, quanto maior a condutividade, menor a resistividade e vice-versa. Né? E o que a gente nota aqui, pessoal, é que a resistência elétrica ela depende do formato do material. Ela depende da área e ela depende do comprimento. Agora, se eu pegar a resistividade elétrica de 2 pedaços de cobre, pode ser um tacho de cobre e um fio de cobre. Né? O L e o A vão mudar, mas o rosinho não vai. Né? Então, a resistividade é uma propriedade intrínseca do material. E não tem nada a ver com o formato dele. Bom, a resistividade elétrica é a propriedade da matéria que tem maior amplitude de valores possíveis. Né? Então, se você pega o alumínio ou o cobre, né, a condutividade elétrica deles é da ordem de 10 a 7. E se você pega um isolante forte, como o polietileno ou o nylon, é 10 a menos 13. Ou seja, pessoal, são 20 ordens de magnitude entre esses dois extremos. Né? E a gente sabe até que hoje em dia existem condutores melhores que o alumínio e isolantes, enfim, eu já não sei se existem isolantes melhores que o nylon, mas de qualquer coisa, 20 ordens de grandeza é um absurdo. Bom, então esse cara aqui de novo, o Ohm, escreveu uma lei microscópica de condutividade elétrica. Né? Então, essa lei é equivalente a U igual a RI, só que aqui na forma J é igual a sigma E. Né? Aqui de novo um gráfico mostrando como a condutividade nesses materiais varia. Né? Então aqui eu tenho um semicondutor, que é o arseneto de galho, o silício e o germânio.
Aí eu já pego o silício levemente dopado, o grafite, né, o ferro, o cobre. E do outro lado eu tenho madeira, que é isolante, né, seca, obviamente, o quartzo, que é um isolante, e daí por diante. Bem, alguma pergunta até aqui, gente? Isso tudo é bem revisão de materiais e suas propriedades. Mas na próxima aula eu vou começar, próxima aula nossa, que vai ser quinta-feira, né, da semana que vem, a gente vai começar a entrar um pouco mais nesses modelos de condutividade elétrica. Eu tenho alguma pergunta por enquanto aí? Sem perguntas, professor. Pergunte. Ah, não, eu falei sem perguntas. Sem pergunta. Eu tô só acompanhando aqui também, só lembrando de alguns conceitos. Que bom que vocês estão lembrando. Bom, então, condutividade elétrica, né, pessoal, é um fenômeno que foi identificado ali no século XIX ainda, antes mesmo de saberem o que era um elétron. E quando os elétrons foram descobertos, então surgiu um modelo de condutividade elétrica, né? Modelo dos elétrons livres, também conhecido como modelo de Drude. Então, esse modelo assume que um metal é composto por um gás de elétrons livres que se movem pela rede cristalina. Trabalhando com esse modelo, que sequer é um modelo quântico, vejam só, ele prevê a lei de Ohm. Isso é um tremendo resultado, porque a lei de Ohm era uma lei experimental. Então, se você tem um modelo teórico que prevê a expressão que é medida em laboratório, isso é um grande trunfo, né? Só que esse modelo ele prevê incorretamente os valores da condutividade elétrica. Então, ele prevê a lei de Ohm, ele prevê aquela expressão, né, do J igual a sigma E, mas ele erra. Olha aqui o caso do cobre, ele erra por uma ordem de grandeza, né? Você pensa que é 5,3 e aqui é 59. Fala, chegou perto. Não, não chegou perto. Está longe. Então, para ter a compreensão correta do modelo de condutividade eletrônica, a gente precisa de uma descrição quântica de elétrons e de átomos. Isso é o que a gente vai fazer depois. Eu vou começar a dar aqui uma prévia do que vem por aí, né? De banda de energia no sólido. Então, como eu mostrei para vocês, quando você tem vários átomos se aproximando, eu vou formar vários níveis moleculares entre esses átomos. E como são muitos átomos juntos, deixam de ser níveis moleculares e passam a ser níveis cristalinos, né? Então, dentro de cada uma dessas bandas, os estados de energia continuam discretos, mas a diferença de energia entre um estado e o seguinte é muito pequenininha. Então, por isso, é quase como se fosse um contínuo, né? Aqui o gráfico, então, ele mostra isso. Quer dizer, aqui eu tenho a separação interatômica aumentando, os átomos isolados, então aqui eu tenho níveis atômicos, né? E conforme eles vão se aproximando, eu vou dando origem à formação das bandas eletrônicas.
Essas bandas eletrônicas podem se sobrepor em alguns momentos e lembrem-se que elas não estão totalmente preenchidas, né? Então, se eu estiver falando de um átomo como o carbono, por exemplo, os níveis 2p do carbono, eles não estão completamente preenchidos. Então, as bandas que vão surgir da hibridização dos estados 2p do carbono não vão estar totalmente preenchidas, né? Bom, quando essas bandas se formam, eu vou ter a formação de regiões onde não existem estados eletrônicos nenhum, né? Se essa região desprovida de estados eletrônicos acontecer separando os estados preenchidos por elétrons dos estados esvaziados de elétrons, vazios de elétrons, eu digo que eu tenho um gap de energia, né? Que é uma região... Veja bem, o gap de energia não é uma região onde não há elétrons. Ele é uma região onde sequer pode haver elétrons, né? A analogia que eu faço é, imagina o seguinte. Imagina que o que está em azul aqui, no estacionamento, são as vagas onde tem carros estacionados. O que está em rosa são as vagas onde não tem carros estacionados. E o gap de energia são os corredores, onde não há vagas, é proibido parar o carro lá, né? Então, quando eu tenho os estados vazios, né? Então, aqui de novo mostrando, né? Aqui eu estou mostrando o caso de um átomo que tem o nível S completamente preenchido, né? Então, isso aqui é um gás nobre. Não é um gás nobre, desculpa, porque não tem o 3P, né? O nível 3P dele está vazio. Mas, de qualquer forma, então, todos os orbitais 1s que se hibridizarem vão formar uma banda que vai estar totalmente preenchida. 2s igual vão formar uma banda totalmente preenchida, que comporta até 2n elétrons, né? O 2p, então, vai formar uma banda totalmente preenchida, né? E daí por diante. Agora, aqui, então, eu vou ter o estado 3p, que está vazio. Então, ele vai dar origem a estados vazios, né? Se esses estados vazios estiverem grudados nos estados preenchidos por elétrons, ou se os estados vazios se sobrepuserem aos estados cheios, a gente tem metais, né? No caso do cobre, por exemplo, é esse aqui. Eu posso até ter um gap de energia depois, mas os estados vazios já estão aqui em contato com os estados preenchidos, né? No caso do magnésio, por outro lado, a gente tem uma sobreposição das bandas vazias com as bandas cheias. Ambos são metais, né? E a gente vai voltar nisso. Bom, agora, a gente pode ter casos em que os estados preenchidos e os estados vazios estão separados por uma região de gap de energia, uma região de estados proibidos, né? Aí, nesse caso, a gente diz que se essa região de estados proibidos for grande, se a energia para passar da banda de valência para a banda de condução for grande, esse material é um isolante. Se for pequena, é um semicondutor. E vocês vão falar, professor, grande e pequeno é um conceito relativo, né? O que é grande para um é pequeno para o outro, enfim. Tá? Então, a nossa convenção é que da ordem de 2 elétron-volts,
ainda é um semicondutor. Acima de 2,5 elétron-volts, a gente já começa a falar em isolante. Tá? E por que 2,5 elétron-volts? Porque essa é a energia dos fótons de luz mais energéticos que o olho humano consegue perceber. Então, a radiação visível, ali o extremo do ultravioleta, está nessa ordem aí, 2,5 volts, tá? Um pouquinho mais do que isso. E aí eu tenho o conceito que vocês já viram de transição eletrônica, né? Então, tenho certeza que todo mundo aqui já sabe que se um elétron na banda de condução recebe um fóton de luz ou um fóton de energia, ele passa para os estados vazios que estão acima, né? No caso do metal, essa transição é muito fácil. No caso do isolante, eu preciso de muita energia para fazer isso. E no caso do semicondutor, então, é intermediário, né? Bom, é isso daqui. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que um metal conduz melhor corrente elétrica do que um semicondutor ou um isolante? Olhando para esse gráfico aqui, por que esse cara conduz melhor eletricidade do que esse cara aqui? Porque o gap é menor. E daí? A Ele precisa de movimentação de... Oi, desculpa, pode falar, Guilherme. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que era muito... isso facilita a movimentação dos elétrons, eu acho. Quem que falou? Fui eu, a Larissa. Larissa. Larissa, então você diz que pelo fato do gap ser menor, é mais fácil o elétron pular para cá do que ele pular para cá, certo? Acho que seria isso, professor. Mas o que isso tem a ver com condutividade elétrica, Larissa? Condutividade elétrica é eu pegar um fio aqui e fazer o elétron se deslocar até aqui. Certo. Eu entendo a continuidade elétrica como a facilidade, né, de movimentação dos elétrons da última camada dos átomos, né, para os átomos vizinhos. Sim, agora a minha pergunta é, isso daqui, que está nessa figura aqui, Larissa, quem foi o rapaz que falou antes da Larissa? Eu, professor Guilherme. Guilherme. Guilherme, essa transição aqui de sair da banda de valência e ir para a banda de condução, que é a banda vazia, você concorda que esse movimento, em princípio, ele não tem nada a ver com esse movimento que é o elétron sair de um extremo do material e ir para o outro? Sim. Então, por que vocês falam com tanta convicção que pelo fato dessa diferença de energia ser menor do que aqui, é mais fácil para o elétron sair aqui do meu dedo desse lado e chegar aqui no meu outro dedo? Vocês percebem que são coisas que, em princípio, não têm nenhuma relação? Eu sempre me confundo nesse conceito. Todo mundo se confunde nisso, né? 100% dos alunos que chegam no curso fazem essa confusão, e muitos livros fazem essa confusão. E os que não fazem essa confusão fazem essa afirmação como se ela fosse por si só eficiente, né? E ela não é.
Então, eu vou deixar vocês refletirem sobre isso durante o carnaval. Pode tomar umas cervejinhas, podem ouvir samba, podem dançar em casa. Só não abusem, tá bom, gente? E na próxima aula a gente retoma a partir daqui e a gente vai discutir, então, a condutividade elétrica nos sólidos, no modelo clássico e no modelo quântico, se a gente conseguir. Tá bom, professor, obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Não? Não, professor, sem perguntas. Tudo Boa certo por Eu vou aqui. revisar essas partes. Boa noite para todos, bom carnaval. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigada. Nos vemos Boa noite, na- professor. Valeu, Bom feriado. galera. Obrigado aí. Valeu, professor. Boa Tchau, noite. tchau, pessoal. Já, pessoal, força, professor, vamos firme. Eu também estou mais cansada, mas vamos firme, vamos firme. É isso aí, Larissa. Tchau, tchau, viu? Bom descanso, bom final de semana. Tchau para você também.